Essa é a grande esperança. Me dá um microfone desse, por favor. É a grande esperança. Essa é a grande esperança da igreja, a volta do Senhor Jesus, né? O libertador. Eu creio que o fato das igrejas terem perdido a visão da volta de Jesus fez com que a igreja hoje se tornasse uma igreja muito mais ligada com o mundo do que ligada com o céu. Esses hinos que nós cantamos, que nos remetem à vinda do Senhor, muitos deles estão lá no Cantor Cristão. E quando a igreja, ela cantava hinos do Cantor Cristão e as mensagens eram voltadas para falar sobre a vinda de Jesus, os crentes viviam numa outra expectativa. Hoje os crentes vivem numa expectativa desse mundo. Parece que nós vamos passar, né, a eternidade num mundo como esse aqui. Nós vamos passar a eternidade aqui, mas o mundo vai ser totalmente diferente. Nós vemos hoje igrejas, e não me entendam mal, nós vemos igrejas voltadas para defender a natureza, defender cuidado com isso, cuidado com aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Tem igrejas que estão ligadas ao Greenpeace, para defender a natureza. Quando nós olhamos para esse livro, quando nós lemos esse livro, sabe o que vai acontecer com tudo isso daqui? Tudo isso vai ser destruído. Nada do que tem aqui vai sobrar. Nenhuma árvore sequer. Tudo vai ser destruído. Sabe por quem? Por quem criou. Por quem tem o poder de criar, de destruir e de recriar. Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde nós vamos passar a nossa eternidade com o Senhor. E quando nós perdemos a visão disso, nós vamos viver as nossas vidas voltadas para esse mundo. Pode perceber que nos seminários são poucos jovens se dedicando ao ministério. São poucos pais que incentivam os seus filhos a se tornarem pastor. Por quê? Porque eu quero que meu filho seja alguém na vida, não pastor. Eu quero que meu filho seja um doutor. Eu quero que ele tenha seus negócios. Eu quero que ele fique bem de vida, que ele construa um império. E esquecemos que tudo isso vai acabar. Todos os títulos que você tem, preste atenção, todos os títulos que você tem pendurados na sua parede, não valem de nada. Podem valer aqui por um pouco de tempo, mas tudo isso é nada. Todo o dinheiro que você conquistar não vai servir para nada. E outro dia eu disse que se alguém quiser ficar com esse prédio aqui, depois do arrebatamento, né, a gente assina a transferência do prédio para você. Se você quiser ficar com ele depois do arrebatamento da igreja, a gente assina a transferência para você, porque não tem interesse mais para nós. Você percebe que coisas que nós investimos a nossa vida inteira, tá, elas se perdem. E quando nós pensamos que há uma eternidade diante de nós, e é lá que nós devemos investir a nossa vida, os nossos dons, o nosso talento, porque lá tem uma recompensa que é eterna. Talvez as nossas vidas seriam diferentes, os nossos interesses seriam diferentes, os nossos investimentos seriam diferentes. Só para a gente parar e pensar um pouquinho sobre isso, né, e voltar, né,
a entender a nossa realidade como cristãos, que nós não vamos fincar raízes neste mundo, mas sim no novo céu e na nova terra, que o nosso Salvador, o nosso Libertador, né, vem nos dar. Jesus é o Messias, o ungido de Deus, e ele foi enviado para libertar. E nós precisamos encontrar essa libertação. Nós vamos voltar e vamos continuar falando, mas eu quero ler um versículo com vocês em Atos capítulo 1, versículo 11. Esse é o momento em que Jesus, depois de ressuscitar, depois de passar 3 dias na sepultura, ele ressuscita, ele anda por 40 dias com seus discípulos, e nesse momento ele está voltando para casa, e ele começa a subir e sumir entre as nuvens. E nesse momento os discípulos, eles ficam olhando para o céu, e anjos vêm para cá e perguntam para ele: por que é que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira como vocês o viram subir, vocês o verão descer. Vocês o verão novamente, da mesma maneira. E a igreja precisa viver nessa expectativa. Nós vamos orar e vamos continuar meditando nesse assunto que é tremendamente importante. Vamos orar, Pai. Neste momento nós pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que nós entendamos a Tua palavra, para que a Tua palavra faça sentido, que nós possamos ter convicção, para que nós possamos entender o plano do Senhor, e que isso faça grande diferença nas nossas vidas. Pai, se houver alguém participando desse culto, seja aqui presente, ou seja de forma online, pela internet, que ainda não tem uma esperança em Cristo, que ainda não colocou a expectativa da sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Se há alguém participando deste culto, a Deus, que vive apenas para esta vida, para este mundo, para os interesses deste mundo, que hoje Teu Espírito Santo toque nesta vida, nesse coração, para que essa pessoa entenda que há muito mais preparado para aquele que crê. Há uma vida que é de fato real, abundante, eterna, preparada para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E que hoje, ó Deus, pela graça do Senhor, haja alguém entre nós que entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Pai, essa é a nossa oração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos continuar. Nas últimas semanas nós temos tratado bastante esse assunto, e a segunda vinda de Jesus é algo muito interessante, marcante, mas também é algo de muita controvérsia, muita confusão. Jesus foi determinado como o libertador, e Ele veio para nos libertar. Mas o que as pessoas não entenderam, principalmente a nação de Israel, Jesus foi prometido para a nação de Israel, para o povo de Israel. E quando Deus promete um libertador, Deus está prometendo algo que os libertaria, ou alguém que os libertaria do seu pecado. Essa era a ideia principal.
E quando Jesus veio a esse mundo, ele foi rejeitado pelo povo judeu. Porque o povo judeu não entendeu, né, que a morte de Jesus na cruz era para perdoar o seu pecado. Eles viram em Jesus um fraco. Eles viram em Jesus uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa. Mas quando Jesus morre na cruz, não era o Messias que eles estavam esperando. Lembra? Eles estavam debaixo do jugo de uma nação. Eles estavam debaixo do jugo do Império Romano. Eles tinham que pagar tributos para o Império Romano. Eles não tinham liberdade, eles não eram reconhecidos. Eles eram praticamente escravizados. E eles queriam um rei que viesse, que juntasse um exército, que montasse num cavalo e atacasse as fortalezas romanas, que vencesse o Império Romano, e Israel se tornaria a nação das nações. E quando Jesus entra, ao invés de entrar montado num cavalo de guerra de um general, quando Jesus entra montado num jumentinho, e em vez de se dirigir às fortalezas romanas, Jesus se dirige ao templo. Eles rejeitam esse Jesus. Eles não querem esse Jesus. Eles não entenderam que Jesus viria para ser o libertador deles, e eles o rejeitaram. E nós estudamos aqui um pouco sobre a profecia de Daniel. Eu sei que tem muita gente que ficou confusa com isso. Eu vou voltar a falar várias vezes sobre isso, porque é importante que a gente entenda, né? Mas Deus, através do profeta Daniel, dá uma visão não somente para Daniel, como para o povo judaico, mas para nós também que vivemos hoje, há 27 séculos depois do que isso aconteceu. Mas Deus dá uma previsão, e Ele diz ali no capítulo 9 do livro de Daniel, que 70 semanas, e nós vimos já semanas de anos, que formariam 490 anos. Essas 70 semanas estavam determinadas para acontecer algo, para que Israel fosse colocado como nação das nações, o pecado parasse de existir, que o inimigo fosse destruído. Mas o profeta mostra, Deus através do profeta mostra que durante um período de 69 semanas, a partir do momento que um decreto, e nós estudamos já sobre esse decreto, a partir de um momento que um decreto fosse assinado, e lembra que o povo, quando Daniel recebe essa informação, o povo de Israel, ele está escravizado na Babilônia. A Babilônia tinha invadido Jerusalém, tinha levado todos os judeus cativos. Os judeus estão cativos, não estão na sua terra. E essa profecia está dizendo o seguinte para Daniel, para os judeus e para nós, que o domínio de nações sobre Jerusalém teria um fim, acabaria. E esse era o tempo. Mas ele diz que depois de 69 semanas, tá, o ungido seria morto, já não estaria mais aí. Estas 70 semanas estavam determinadas, se você ler lá em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24,
de 24 em diante, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, o povo de Daniel, e sobre a sua santa cidade. Então, era uma profecia que dizia respeito a Jerusalém e aos judeus. Depois dessas 70 semanas, Jerusalém seria a nação das nações. Jerusalém, ao invés de ser governada por outras nações, Jerusalém governaria todas as outras nações. O rei em Jerusalém iria governar sobre todas as nações. Mas ele diz que ao final de 69 semanas, o ungido, o libertador, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores seria morto. O que acontece aqui? O Messias foi rejeitado pelo judeu. E a partir desse momento, Deus para de trabalhar com o povo de Israel. Essas 70 semanas são interrompidas. O relógio profético ele para. E Deus começa a trabalhar com outro povo agora, a igreja. Esse período, Deus não está tratando com Israel. Deus está tratando com todos os povos. Jesus, ele enviou o seu Espírito Santo para formar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Então, no período que nós vivemos, a igreja está em formação. Quando a igreja, corpo de Cristo, for formada, vai acontecer algo aqui, o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser tirada do cenário para que a última semana aconteça. E quando esta última semana acontecer, então Cristo retorna. Ele vem a primeira vez como um servo sofredor, e ele vem uma segunda vez para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tá? Eu estou repetindo isso várias vezes, que é para a gente poder fixar, para a gente poder entender muito bem, tá? O assunto. O que é importante a gente entender? Que quando Jesus vem pela primeira vez, ele cumpre uma série de profecias a respeito do Messias. Vamos ver se muda. Ok, no seu primeiro advento, o que Jesus cumpre? As profecias. Havia uma profecia que o Messias nasceria de uma virgem. Havia profecias falando do lugar do nascimento de Jesus. Havia profecias que falavam do ministério de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. E na sua primeira vinda, Jesus cumpre todas as profecias do Messias. Por isso que nós cremos que Jesus é o Messias. Porque não faltou cumprir nenhuma das profecias da sua primeira vinda. Agora, ele vai voltar uma segunda vez. A Bíblia fala que depois, né, desse período da última semana, ele volta uma segunda vez. E existe uma série de profecias que ele vai cumprir quando ele vier uma segunda vez. Por exemplo, temos algumas profecias aí, tá? A prisão de Satanás, nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 20, tá? A inauguração de um reino de justiça, a restauração de Israel. Israel vai ser realmente a nação das nações. A ressurreição de todos os salvos, de todas as eras. O estabelecimento do trono de Davi. Então, todas essas profecias estão para serem cumpridas. Por que o judeu rejeitou Jesus? Porque essas profecias não foram cumpridas na sua primeira vinda. E eles queriam que o Messias cumprisse todas as profecias de uma vez. Eles não entenderam que ele viria a primeira vez para entregar a sua vida,
para ressuscitar dos mortos, para perdoar o nosso pecado. E voltaria uma segunda vez para instaurar, né, o reino. E ele vai cumprir ainda essas profecias, tá? O próprio Jesus disse que voltaria. O próprio Jesus disse que estabeleceria o seu reino. E eu quero fazer algumas considerações sobre o reino de Deus, tá? Que vai ser instaurado em breve, tá? A primeira consideração é que a gente tem que entender que o reino de Deus, ele é físico, ele é real, não vai ser uma coisa espiritual, vai ser uma coisa real, tá? No início do nosso culto, nós lemos Atos 1:11, que diz: esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar da mesma maneira que vocês viram ele subindo. Ele volta, ele retorna à terra. Na semana passada nós vimos que um dia, aquele sonho que o rei Nabucodonosor teve de uma grande estátua, e essa estátua foi ferida por uma pedra e foi destruída, né? A profecia é que um dia Deus ia enviar o Messias, e ele ia destruir os reinos deste mundo, e ele iria instaurar o seu reino de justiça. Olha só o que o profeta Zacarias nos diz. Já passou aí? Não? Agora foi? Tá bom. Eu tentei colocar os versículos aí para a gente poder acompanhar bem, tá? Mas diz: naquele dia. Quando aquele dia? Aquele dia que Jesus retornar a esse mundo como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Naqueles dias diz: os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras ele vai abrir, e vai haver uma grande fenda no meio, um grande vale no meio. Então é físico, é real. Jesus volta aqui. Por isso que nós acreditamos que há uma diferença entre arrebatamento e a segunda vinda. No arrebatamento, Jesus surge no céu para buscar a sua igreja. Na segunda vinda, ele retorna, ele pisa nesse mundo, ele toca os seus pés aqui, porque ele vem para reinar. É presença física. Então a primeira consideração que eu quero fazer com vocês nesta noite é que o retorno de Jesus é real, é um fato, é físico, não é espiritual. Eu quero fazer uma segunda consideração com vocês. Vamos ver se muda. Nós estamos com um sério problema com esse equipamento, né? Muda para mim, Arthur. A segunda consideração que é importante a gente saber, tá, é o momento. Foi aí? Isso, tá? O momento em que Jesus volta. Olha o que diz Mateus capítulo 24. Ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Está aparecendo aí para o povo? Tá, ok. Lembra que no nosso gráfico, tá, nós tínhamos, as plantas estão atrapalhando também, né? Nós temos o período do Antigo Testamento, o Messias morre aqui, entramos no período da igreja, e quando a igreja for arrebatada, nós tínhamos as 69 semanas aqui, e a última semana, que é chamada de grande tribulação. E ele diz: em seguida a tribulação daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
ele volta após a tribulação. Tem um tempo certo aqui. Se você olhar a passagem toda, tem alguns sinais aqui cósmicos, catastróficos. As estrelas caem do céu, o sol perde a sua luz. É algo visível, é algo que vai acontecer logo após a tribulação. Então, terminado esse período de 7 anos que a gente tem aqui, tá? Jesus, ele volta, tem um momento certo. E a Bíblia declara que a vinda de Jesus, nesse momento, vai dar início então àquele período que nós chamamos de milênio, ou 1000 anos. Pode deixar que ele deve estar com, vamos lá. Eu acho que é o computador. Aí. Então, Jesus vem para instaurar um milênio. Nós acabamos de ler sobre isso. E tem 2 textos que eu quero ler com vocês. Se você tiver a sua Bíblia aí. Primeiro é Apocalipse 19, 19. Apocalipse 19, 19. Veja só o que diz. Um pouquinho antes do capítulo 19, nós vemos Jesus voltando, montado num cavalo branco com seus exércitos. E no Apocalipse 19, 19 diz o seguinte: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Algo real, físico. No final da grande tribulação, Jesus está retornando. Versículo 20 diz: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que no final, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Vai haver uma batalha chamada Batalha Armagedon. Jesus, ele vem agora como rei, ele vem agora como juiz, tá? E eu falei semana passada que o diabo imita tanto a Deus, que ele também é uma trindade. A besta, o falso profeta e o próprio diabo, o próprio dragão, a própria serpente, tá? A besta vai ser um representante político. Lembra que a gente falou dos pés? Um representante político. O falso profeta, um representante religioso, um representante político mundial, um representante religioso mundial, que vão dizer que o diabo é o próprio Deus, que vão levar o povo à adoração. Mas o que acontece quando Jesus vem é que 2 partes dessa trindade satânica vão inaugurar o inferno. Você sabia que não tem ninguém no inferno hoje? Não tem ninguém no inferno. O inferno não foi inaugurado. O inferno é inaugurado aqui. Primeira vez que a Bíblia fala que alguém foi lançado no lago de fogo e enxofre é aqui. E esses 2 vão inaugurar o inferno. Depois do milênio é que as pessoas vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Hoje não tem ninguém vivendo no inferno, tá? As pessoas que morrem sem Cristo ainda não estão no inferno, ainda não sabem o que é o real sofrimento. Vão saber um dia. Mas esses 2 aqui inauguram. Tem mais um versículo que está passando aí já, tá? Capítulo 20, dá uma olhada, os versículos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo,
Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão. Agora a terceira parte da trindade satânica. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, após a vinda de Jesus, a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo, e Satanás, o dragão, vai ser preso por 1000 anos. Tá? É isso que a Bíblia diz. Tá? Vamos lá. O que acontece? Durante esse período de 1000 anos, não tem a besta, não tem o falso profeta, esses já estão no inferno. E Satanás está preso, acorrentado por 1000 anos. Significa que durante esse período, o mundo não terá a influência maligna. Jesus vai estar no trono de Davi, governando o mundo inteiro. Nós, crentes, a igreja, apenas aquele pessoal ali da parte verde, tá? Nós vamos estar reinando, porque a igreja vai ser arrebatada, e a igreja volta, e nós vamos reinar. Se você olhar aqui em Apocalipse, né, vai dizer que nós vamos reinar com Ele por 1000 anos. Finalzinho do versículo 4: viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Muito bem, então a gente viu que Jesus vem de forma física, real. Nós vimos o tempo, que é no final, né, do período da grande tribulação, e nós vimos que Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Agora, vamos ver uma terceira consideração. Vamos fazer uma terceira consideração. Passa para a gente aí. Esse período que nós chamamos de milênio, ele vai ser marcado por características bem peculiares. Deixa eu ver se você já pôs tudo. Não, aí, é isso mesmo. Esse período vai ser muito interessante. Em primeiro lugar, o que vai acontecer nesse período? Uma paz universal. Eu pus as referências, pode passar. Eu pus as referências. Isaías 2:4. Eu vou ler para vocês. Se você quiser anotar, pode passar aí. Isaías 2:4 diz o seguinte: Ele julgará os povos e corrigirá as nações. Estas nações converterão as suas espadas em relhas de arados, e converterão as suas lanças em podadeiras. Presta atenção: uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, o período de 1000 anos que Jesus vai estar reinando aqui na terra, haverá uma paz universal. Nenhuma nação vai se levantar mais com outra nação. Miqueias capítulo 4, versículo 2, é o outro versículo que nós temos aí. Eu vou ler para vocês também. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Olha como é interessante. Uma nação não levantará a espada com outra nação,
e nem aprenderão a guerra. Vai ser um período de paz mundial. Uma outra característica, vai haver harmonia. Pode mudar para a gente? Harmonia, a criação vai estar harmonizada, gente. Olha só o que Isaías diz, capítulo 11 de Isaías, eu vou ler para vocês. O lobo habitará com o cordeiro. Você já viu um lobo e um cordeiro andando juntos hoje? Mas durante esse período, o lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará. Já pensou uma criancinha guiando um leão, um urso? Falando, vem comigo, me segue, vamos brincar ali. Veja, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como boi. Não é interessante? A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Quem deixar hoje o seu bebezinho, né, perto de uma serpente? Alguém teria coragem? Mas nesse período aonde Jesus estará reinando aqui, vai haver uma harmonia na criação. Veja, não se fará dano em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então, um período de paz universal, um período de harmonização na criação, e também um período de longevidade. Troca para a gente aí. Um período de longevidade. Ou seja, as pessoas vão viver por mais tempo. Olha o que diz Isaías 65, 20. Diz o seguinte: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Já pensou? Você fala assim, eu sou jovem, quantos anos você tem? 100? Né? Seria mais ou menos assim, hoje, né? Como é que você se considera jovem? Ah, com 15 anos, eu sou jovem. Até 20 é jovem, depois já não é mais, né? 100 anos e a pessoa vai se considerar jovem. A longevidade humana vai voltar a ser como era no passado. Eu coloquei algumas, só para a gente ver aí como que as pessoas viviam. Dá uma olhada como que as pessoas viviam. Olha só, Sete viveu 912 anos, Adão 930, Noé 950, Jared 962, Matusalém 969 anos. Percebe que algumas pessoas vão viver durante o milênio inteiro. É um período de longevidade. Também vai ser um período que vai haver real justiça, verdadeira justiça. Olha o que diz Jeremias: eis que vem dias, presta atenção, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Também Isaías 11 diz: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Hoje existe justiça, existe lei, mas naquele dia vai ver. Durante aqueles 1000 anos, Jesus vai julgar com justiça.
Justiça real. Não alguma coisa que eu ouvi dizer. Alguma coisa que eu sei. Ele é o rei justo. E haverá igualdade social. Uma outra marca desses 1000 anos. E vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso, tá bom? Já já. Vamos lá. Igualdade social. Isaías 65, versículos 21 e 22. Diz aqui: eles edificarão casas e nelas habitarão. Vai ter casa para todo mundo. Não precisa do minha casa, minha vida. Tá? Vai ter casa para todo mundo. Veja só: plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão casas para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Ainda Isaías 65, 24 diz: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu ouvirei. Nós vamos ter um rei que se importa com a gente, que se importa com o mundo, que se importa com as necessidades. Salmo 72, versículo 12 diz o seguinte: porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Então, vai ser um período, gente, que nunca houve igual nesse mundo. E por que vai acontecer tudo isso? Porque Jesus Cristo vai estar aqui nesse mundo, reinando, e Ele é justo. Agora, vamos encaixar isso no nosso plano escatológico, tá bom? O que as pessoas dizem sobre o milênio? Tá? Existem alguns, ou pelo menos 3 linhas, que eu quero tratar aqui com vocês. A primeira linha é esta, tá? O amilenismo. O que é o amilenismo? O amilenismo diz que não existe milênio. O A é uma negativa. Amilenismo. Não milênio. Sem milênio. Há um grupo de cristãos que defendem a ideia de que o milênio não é algo real. O milênio é algo simbólico apenas. Tá? Eles não acreditam na existência de um reino literal. Eles não acreditam que Jesus vem para esse mundo e instaure um reino de justiça. Sabe como eles veem o milênio? Eles veem o milênio como a época que nós estamos vivendo. Pode ver que eu mudei as cores. Tá? Para eles, Jesus vem, e quando Jesus vem, tudo é milênio, até um dia que Ele volta. Então, nós estamos vivendo hoje no milênio. Agora, o que eu quero que vocês entendam é: viram todas as características que a Bíblia fala do milênio? Agora, minha pergunta é: tem alguém de 960 anos aqui? Você vê algum bandido ser punido? Mas eles dizem: não, esse é o período que nós estamos vivendo, isso é milênio, tá bom? Eles dizem que quando Jesus foi assunto ao céu, Ele assentou num trono espiritual, e Ele reina espiritualmente nas nossas vidas, e através de nós. Então, o reino de Jesus Cristo já está estabelecido através de nós, tá? Eles afirmam que não existe nenhuma passagem bíblica que afirme a existência de um reino de 1000
anos. E eles dizem que o livro de Apocalipse é totalmente simbólico, então os 1000 anos também são simbólicos. Tá? Os dois nomes mais conhecidos, muda para nós aí, os dois nomes mais conhecidos que defendem essa tese, tá? O Santo Agostinho e Martinho Lutero. Tá? E, na verdade, essa tese do amilenismo foi desenvolvida por Santo Agostinho. Tá? E as igrejas que seguem esta linha, eu coloquei algumas delas aqui, a Igreja Católica Romana, claro, Santo Agostinho é um filósofo teólogo católico. Tá? Catolicismo segue as igrejas reformadas, presbiterianas, luteranas, claro, tá? Anglicanas e as igrejas ortodoxas, elas seguem essa mesma linha dos amilenistas. Eles são amilenistas, eles acreditam que o milênio está acontecendo hoje. Tá? Agora, o que eu quero perguntar é: Satanás está preso? Satanás não está atuante nesse mundo? Eles acreditam que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, os poderes de Satanás foram restringidos. Agora eu quero ler uns versículos com vocês. Eu acho que eu coloquei aí. Veja se eu coloquei. Coloquei. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Tá bom? Presta atenção e veja se o poder de Satanás está restringido. 2 Coríntios 4:4, Paulo fala o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele diz: o Deus desse século está cegando o entendimento das pessoas para que elas não creiam em Cristo. Efésios 2:2, ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Qual é o espírito que opera nos filhos da desobediência? Ainda em Efésios 6:12, Paulo faz o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. Pedro, escrevendo sua carta, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, procurando alguém para devorar. E João diz: sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. A minha pergunta é: aonde esse grupo encontra a base para dizer que Satanás não está atuando? Aonde esse grupo encontra a base para dizer que hoje nós estamos vivendo no reino de Deus, sendo que o reino de Deus é marcado por todas aquelas características que nós já vimos ali? Existe paz entre as nações? A criação está harmonizada? Você vê justiça? Nós temos igualdade? Nós temos um presidente socialista que dorme num colchão de 40 mil reais. Isso é igualdade? As pessoas estão vivendo 900 anos. Como que isso pode ser o milênio, gente? Quando a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai estabelecer um reino de verdadeira justiça, de verdadeira paz, de verdadeira harmonia. O outro grupo que eu quero mostrar para vocês
são os pós-milenistas. Os pós-milenistas, eles acreditam na mesma coisa, basicamente, tá? Que Jesus veio a sua primeira vez, ele prendeu o diabo não tem mais força nesse mundo, e ele estabeleceu a igreja. E a igreja, presta atenção, a igreja é responsável por instaurar o reino de paz. É pela ação da igreja que esse mundo vai viver em paz. Os dois mais conhecidos teólogos que defendem essa posição é o Jonathan Edwards e o Charles Hodge, que tem muitos escritos por aí, tá? Esses são os mais defensores. E as igrejas, vamos lá para as igrejas presbiterianas, reformadas, batistas reformadas e movimentos calvinistas, eles acreditam, tá? Não é uma regra, tá? Tem muitas dessas igrejas que são amilenistas e muitas que são pós-milenistas, tá? Por isso que elas se misturam aí nas informações, tá? Mas eles acreditam que a grande comissão, quando Jesus deu a grande comissão para a igreja, fazia parte dessa grande comissão, tá? A igreja trazer paz para o mundo. E por isso que se defende muito a igreja se envolver em todas as áreas, na política, e pode ver como muitas igrejas destas linhas reformadas se envolveram com política, pregavam política no púlpito, diziam para as pessoas: não vota nesse, vota naquele. Por quê? Porque eles entendem que a igreja deve entrar em todos os ramos da sociedade, os crentes têm que entrar em todo lugar, e quando os crentes entrarem em todo lugar, os crentes vão conseguir trazer um reino de paz, de justiça, de harmonia. Agora eu queria saber como é que os crentes vão fazer para fazer uma áspide não morder uma criancinha, o leão não devorar um cabrito. É irreal para a proposta da Bíblia. É estranho que eles afirmam que nós estamos vivendo no reino, mas não afirmam que nós estamos vivendo na grande tribulação. Para esses grupos não existe grande tribulação, sendo que o próprio Jesus disse: os dias virão onde haverá tanta tribulação que nunca houve. Jesus disse: depois da tribulação daqueles dias ele retornaria. Mas esses grupos afirmam que não existe tribulação. Sabe o que é a grande tribulação para esses grupos? São os problemas que nós enfrentamos, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Nós vamos ler, nós vamos chegar em Apocalipse e nós vamos ver o que é realmente a grande tribulação, tá? Mas vamos ver a outra posição, é o pré-milenismo, tá? Qual que é a visão pré-milenista? A visão pré-milenista é que Jesus veio a primeira vez como o Messias sofredor, ele veio pagar o preço pelos nossos pecados, ressuscitou, deu a grande comissão para a sua igreja. Deus para de tratar com Israel e Deus vai começar a tratar com a igreja. A igreja vai existir durante todo um tempo e depois a igreja vai ser arrebatada. Muda para a gente aí. A igreja vai ser arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, começa-se aquele período vermelho, a grande tribulação, tá? A 70ª semana que Daniel profetizou, o relógio profético, a hora que a igreja for arrebatada, o relógio profético, então, ele volta, existe essa última semana, tá? E no final dessa última semana, então, Jesus retorna para instaurar
o seu reino, tá? Aqui nesse mundo. E a gente viu em Apocalipse capítulo 20, né, que o diabo vai ser preso por 1000 anos. Então, quando Jesus voltar, estabelece-se o reino milenar. O reino milenar. E quais os teólogos que defendem essa posição? Agora eu quero que você dê uma olhada nos teólogos que defendem essa posição. Tá? Simplesmente Justino Mártir. Agora olha quando esse camarada viveu. Esses são os conhecidos pais da igreja: Irineu, Tertuliano, Hipólito. E há alguns escritos de Irineu que eles dizem que Pápias também acreditava no pré-milenismo. Pápias, gente, ele nasceu no ano 60. Pápias, ele foi discípulo de João, que escreveu o Apocalipse. Não tem nada de Pápias escrito, mas o Irineu, ele escreve dizendo que Pápias era pré-milenista. Então, dá uma olhada quem são os teólogos, tá, que ensinaram isso. E na modernidade nós temos alguns também conhecidos, bem conhecidos, né? Nós temos o Spurgeon, foi um grande pregador. Nós temos o Scofield, nós temos o Dwight Pentecostes, que aliás escreveu talvez o maior tratado escatológico da história. Se você quiser comprar um manual de escatologia, é um livro mais ou menos dessa grossura, tá? Aonde ele entra em escatologia nos seus mínimos detalhes. Esses homens todos são pré-milenistas de posição, tá? E as igrejas que defendem são igrejas batistas tradicionais, algumas igrejas pentecostais, congregacionais, batistas, e igrejas da linha independente, tá? Por que eu fiz questão de enfatizar as características do reino milenar? Porque aí você pode avaliar, será que, lendo tudo que nós lemos, eu posso crer que não existe um milênio? Né? Será que, lendo tudo que nós lemos, será que eu posso crer que a igreja vai conseguir instaurar um reino de paz? O pós-milenismo, ele diz o seguinte: a igreja vai ser tão atuante no mundo, que o mundo vai melhorando, e o mundo vai ficar perfeito. E quando o mundo estiver perfeito, Cristo volta. Já fizemos o papel dele. Por que nós precisamos de um Messias? A posição pré-tribulacionista, ela entende que Jesus veio na sua primeira vez, entregou a sua vida, estabeleceu a sua igreja, um povo diferenciado, está em formação, deixou para nós a responsabilidade de ir para todo mundo pregar o evangelho. Ele alerta que um dia, tá, ele vai tirar essa igreja desse mundo e vai derramar sobre esse mundo a sua ira. Nós vamos chegar lá ainda na grande tribulação, e vocês vão ver o que vai acontecer com esse mundo. E depois desse período, ele retorna para estabelecer o seu reino de paz e justiça. E é nisso que esta igreja, Igreja Batista Esperança, crê. Nós somos pré-milenistas. Nós cremos que Jesus vem para estabelecer, Ele sim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Ele vem instaurar o reino de justiça. Só Ele pode fazer isso, ninguém mais pode. Nenhum governante, nenhuma igreja. Aliás, gente, se você olhar para a era da igreja, se você olhar para a igreja do primeiro século e a igreja do século 21, o que a igreja do século 21 tem feito?
Se você olhar para a história da igreja, você vai ver que cada vez mais a igreja está se misturando com o mundo. Jamais a igreja teria condições de transformar esse mundo num mundo perfeito. Não é o papel que Jesus deixou para a igreja. O papel que Jesus deixou para a igreja é ir por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, todo aquele que crê será salvo. Salvo do quê? Salvo desse tempo da ira e salvo do seu pecado. Salvo para viver a eternidade com o Senhor, salvo para reinar. Lembra que quando Cristo voltar, Ele volta com o seu exército. Sabe quem é o seu exército? Nós. E Apocalipse capítulo 20, vamos terminar lendo Apocalipse capítulo 20? Eu sei que a gente já leu, e tem coisas aqui que eu vou tratar numa outra mensagem. Mas começando no versículo 1, a gente vê o momento em que Jesus encerra a ação diabólica no mundo, por um período. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. Olha, Deus é tão bom, Deus é tão gracioso, que Ele não quer que ninguém o sirva por obrigação. Agora preste atenção nisso. 1000 anos, Jesus vem, Ele instaura o seu reino. Por 1000 anos Jesus vai estar aqui sentado no trono em Jerusalém, governando o mundo inteiro, um mundo de paz, de justiça, de igualdade. 1000 anos. Pessoas vão viver os 1000 anos. E sabe o que vai acontecer? Deus vai dar para o homem uma outra chance. Veja, não tem influência do mal. Quem pecar, morre. É fácil seguir a Cristo. Não tem nenhuma outra opção. E a Bíblia diz que ele vai ser preso por 1000 anos e depois ele vai ser solto por um tempo. Se a gente terminar de ler o texto, quando Satanás surgir de novo, ele vai pelo mundo afora. E ele vai dizer o seguinte: esse Jesus aí não é bom não. Se vocês vierem comigo, aí vocês vão viver de verdade. Aí vocês vão saber o que é a vida. E a Bíblia diz que ele vai conseguir levantar, gente, um exército que não dá para contar, para atacar Jesus. Vamos ler, versículo 4. Vi também os tronos, e nesses se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte e na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Quando, porém, versículo 7, se completarem os 1000 anos,
Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número destas é como a areia do mar. 1000 anos vivendo na presença de Jesus, e basta um dia e o diabo consegue arrebanhar um exército. Não foi assim no Éden? Foi assim no Éden. Deus deu tudo que Adão e Eva precisavam. Bastou uma palavrinha do diabo e eles seguiram o diabo. E vai ser assim lá no final. Sabe por que Deus vai fazer isso? Porque Ele não quer ninguém obrigado servindo a Ele. Vocês viram aqui os 1000 anos de paz. E isso vai ser para toda a eternidade. E alguns vão rejeitar ainda. E sabe, essa rejeição que aconteceu lá no início da humanidade, e que vai acontecer lá no final da história, tem acontecido ao longo de todos os anos. Jesus tem oferecido a vida dele em resgate da vida de muitas pessoas. E as pessoas estão dizendo não. As pessoas estão preferindo seguir o príncipe deste mundo a seguir Jesus Cristo. Eu não sei se é o caso de alguém aqui, ou se é o caso de alguém que está em casa. Mas se você tem rejeitado aquilo que Deus tem feito por você, se você tem rejeitado aquilo que Jesus fez por você, saiba que você está no exército errado. E esse é o exército derrotado. Mas Deus continua dando oportunidade para você mudar, para você escolher a parte certa. Jesus disse: aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente, nunca experimentará o lago de fogo e enxofre. Se você ainda não colocou a sua fé, sua confiança, a sua esperança em Cristo, tem aí uma grande oportunidade. Feche os seus olhos comigo. Eu não conheço você, não sei o que tem dentro do seu coração. Eu não sei quem está do outro lado da câmera assistindo. Mas eu sei uma coisa. Se você rejeita o plano que Deus tem para a sua vida, as consequências serão desastrosas, terríveis. E Deus tem mostrado tudo isso na sua palavra. Deus tem deixado muito claro o plano que Ele tem. Deus tem deixado muito claro, né, as bênçãos que Ele tem preparado para aqueles que creem. E se você está aqui e não tem Jesus como Salvador, o que a Bíblia oferece para você é vida eterna. O que a Bíblia oferece para você é paz eterna. Você pode aceitar ou rejeitar. Deus não vai forçar ninguém. Ele diz: aquele que crê. E ninguém aqui é obrigado a crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo é uma decisão sua. Mas se tem alguém aqui entre nós que ainda não tem Jesus como Salvador, para pensar um pouquinho. O que é a vida sem Deus? Hoje a gente vive alguns poucos anos. Lá no milênio as pessoas vão viver quase 1000 anos. Mas ainda assim, não se compara com a eternidade que aquele que crê vai desfrutar. O que adianta viver alguns anos aqui, morrer e passar a eternidade no inferno? Pensa sobre isso. Se você se ama, se você valoriza a sua vida, se você valoriza a sua alma, Jesus está te oferecendo vida em abundância. Se tem alguém aqui que ainda não tem Jesus como Salvador, nós queremos te ajudar. Nós queremos orar por você, nós queremos abrir a palavra com você e mostrar para você como você faz
para ter a vida eterna. Mas a gente só pode fazer isso se você voluntariamente disser: eu quero saber um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero saber como faço para ser salvo. Por favor, ore por mim. E se é o seu caso, só faz um sinal com uma de suas mãos. Só levanta uma de suas mãos. Pastor, ore por mim. Eu quero saber um pouco mais sobre esse assunto. Há alguém? Pastor, ore por mim. Eu não sei, eu não tenho muita certeza. Eu estou muito por fora do tudo que você falou. Mas se Jesus morreu por mim, eu gostaria de entregar a minha vida a Ele. Por favor, ora por mim. Há alguém assim? Em casa, se você estiver em casa e você quer a nossa ajuda, aí na sua tela aparece um número. Por favor, entre em contato com a gente e diz: eu quero saber um pouco mais sobre esse assunto. E nós vamos ter um grande prazer em apresentar para você o plano maravilhoso de Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela palavra. Que durante esses estudos o Senhor venha fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Que possamos ser crentes de convicção, crentes que conhecem a Tua palavra, crentes que defendem aquilo que a Tua palavra defende. E que possamos ser grandes testemunhas do Senhor. Pai, nos ajuda a viver nesse mundo na expectativa do retorno do Senhor. Que possamos viver nesse mundo na expectativa do Teu reino. Que seja o Teu reino o motivador das nossas vidas, que seja o Teu reino o motivador dos nossos ministérios. Que a gente viva aqui, ó Deus, para testemunhar do Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.